Papi, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu. Fala, fião! Tudo de boas na Lagoas? Hoje eu vim trazer esse vídeo para falar alguns pontos negativos do Japão e eu vou dar minha opinião. Foda-se quem não gostar. Tá bom, brincadeira. Eu vi alguns sites falando de alguns pontos negativos do Japão e tem algumas coisas que eu concordo e tem outras que eu não concordo, porque não é assim você colocar no geral que todo lugar é desse jeito, não, que o pessoal fala, viu, gente? Não vai acreditar em tudo que o pessoal fala, não, hein? Desastre natural. Desastres. Ah, eu não consigo falar. Desastres. É isso? Desastres naturais. Desastres naturais. Lá no Japão, gente, tem terremoto, tem tem tufões, tem tsunamis. Só que não é em todo lugar, porque, por exemplo, eu vou falar por experiência própria. Eu morei num lugar lá do Japão que praticamente eu não lembrava que tinha que ter esses tipos de coisas lá, porque eu não sentia nada. Acho que uma ou duas vezes só que aconteceu comigo, mas assim, foi super leve, foi pouca coisa. Eu não entrei em desespero, não achei que ia morrer nem nada. Teve realmente um tufão muito forte, só que não era nem na minha região. Quer dizer que, se você pegar o Japão, tem essa borda aqui onde tem o mar e tem a outra borda do Japão que tem outro tipo de mar. É porque o Japão é pequeno, o Brasil é um pouco maior. Então, tem esse lado aqui dele, que é o que mais causa terremotos, tsunamis, tufões, né? Então eu morei do outro lado, e esse outro lado não causa muito isso. Então não é todo o Japão que isso está acontecendo, que isso acontece o tempo todo. É mais certas regiões que vai acontecer mais os terremotos diariamente. Os tsunami é a coisa mais difícil, mas pode acontecer por causa dos terremotos. E os tufões é o que mais acontece durante o ano todo. Mas aí, a minha parte, por exemplo, teve uma época que eu peguei um tufão forte. E pra mim tava um vento forte pra cacete. Só que o tufão nem passou perto de mim. Na verdade, passou do outro lado do Japão. Olha só como deve ser forte a ponto de chegar do meu lado. E eu tava uma vez numa night aí, e aí eu tinha ido num tipo de... Puta, eu não sei dizer o nome agora. Como é que se fala o lugar? É um lugar que parece um... Não sei dizer. E agora? Gente, eu não sei explicar o nome do lugar. Se chama Round One. Lá você tem vários tipos de games pra se divertir. Alguns tipos de jogos assim. É fechado, é super fechado lá. E eu tava numa área que era de jogos assim. Puta que pariu, eu não sei explicar. Gente, eu não sei explicar. É jogos assim de máquina, corrida de carro. Aí teve uma hora que realmente eu senti uma puta tremida no chão, mas foi coisa rápida. E eu achei que foi por causa do lugar, por causa dos brinquedos. E logo em seguida eu descobri que não. O pessoal veio falar pra mim que na verdade teve um terremoto naquela hora. Já tem outros lugares que você, dependendo de onde for morar, claro que você vai sentir muito mais terremoto. Tufões principalmente, né? Talvez, futuramente, quando eu for voltar pra lá, o lugar que foi me passado até então, eu vou ficar perto de uma área que realmente pode dar muito terremoto, muito tufão. Vamos ver no que vai dar, né? Gente, meu irmão lembrou. É um game center, onde eu fui lá na minha night. É considerado um game center. O segundo é altas taxas. Deve passar nas televisões japonesas. É claro que deve ter subsídio, sim, como todos os países do planeta Terra tem. Só que tem uns que tem mais taxas que os outros, tá bom? Só que o Japão, gente, coloca isso na cabecinha de vocês, porque tem gente que acha que o Japão é o primeiro de alta taxa, sendo que não é. Meu Deus do céu, vá pesquisar. Gente, eles não são o primeiro. Tem outros países, não é um país a mais. O Japão não tá em segundo, terceiro lugar. Ou deve estar em quarto, talvez, ou quinto, não lembro. Puta, não sei nem se eu posso falar essa palavra. Esqueci disso. Como é que eu vou falar essas coisas agora? Porque agora que eu lembrei que eu não posso falar certos tipos de palavras no YouTube. E então, assim, claro que tem isso. Até mesmo aqui no Brasil isso existe. Não é que lá é diferente daqui. E lá também tem vivência
difícil da família. Também tem os bullying na escola, como também deve ter aqui. Só que eu acho que os bullying daqui não é tão pesado como lá. Não sei que hoje em dia as coisas tenham mudado, porque na minha época não era assim. Em relação ao trabalho, você trabalhar pra caralho, mais de 12 horas. Tem a pressão da sociedade, como aqui no Brasil também tem. E lá tem sim suas pressões. Ainda mais pra você estudar desde pequeno. Então imagina, o pessoal lá tem certos, eu não sei se é por série, mas as crianças lá, os aborrecentes, têm que ficar o dia todo na escola. Você não tem muita infância. E aí quando você vai trabalhar, você já vai trabalhar também. Tem que ficar 12 horas. Você não tem tua vida ali pra curtir um pouco. Então tudo isso pode sim fazer você querer bater as botas. Acho que vai ser mais fácil assim. Tem família lá que não é lá grande, uma mil maravilhas, é bosta também, que nem aqui no Brasil tem um monte de família bosta. Então essas coisas, gente, não é assim que, nossa, essa gente, em vez de só seguir a vida, levantar a cabeça, não é assim que funciona, não. Se você não passou por isso, então que você nunca passe por esse tipo de coisa, sabe? Ao invés de ficar criticando as pessoas, ficar falando, é porque japonês é tudo frio, isso, aquilo, mano. Cala a boca e primeiro pensa, né? Antes de falar merda. Vocês não sabem como os caras são lá, não. Vocês não sabem se realmente eles são frios, o que eles não são, na verdade. Não fazer sacanagem com as pessoas, na verdade ajudar o povo. Em vez de você ficar criticando o fulano que tá ali do seu lado, o colega do seu lado, porque ele é isso, aquilo, meu, para primeiro, pensa, por que ele é assim? Porque ele não é assim porque ele quer. Então, por favor, né? Terceiro, bullying nas escolas principalmente, porque, gente, bullying não é só na escola, também tem em outros tipos de lugares, como, por exemplo, os empregos, no trabalho. Tem muitos brasileiros que têm filhos pequenos que querem colocar, né, as crianças na escola, e às vezes, depende de onde você tá morando ali, não tem escola brasileira. E aí tem que colocar na escola japonesa. Aí dá medo de o pessoal colocar, porque vai saber se os japoneses vão fazer bullying. Assim, eu já ouvi relatos de que realmente pode ser que aconteça, mas já ouvi relatos também que não acontecia isso, gente. Então acho que vai depender muito da região também, pelo que eu entendi. Não é toda região assim que o pessoal é preconceituoso, não gosta de estrangeiro. Na verdade, tem até lugares assim, principalmente no interior. O pessoal gosta dos estrangeiros porque acha que são pessoas super diferentes do que eles estão acostumados. Então eles gostam sim, alguns. Às vezes eu acho também que pessoas que fazem bullying umas com as outras, na verdade é porque tem probleminha consigo mesmo, fala a verdade. Porque se você tá bem com você mesmo na sua vida, você tá feliz, qual que é a razão de você fazer um bullying ou ficar humilhando, maltratando o coleguinha, você não acha? Então é porque, se você faz isso, é porque você tem algum probleminha assim mental. Quarto, estresse por excesso de trabalho, que eu já falei aqui. O Japão é conhecido por trabalhar muito. Eles têm orgulho de trabalhar muito, eles acham que isso é o orgulho. Quer dizer que você tá empenhado, você é dedicado. Tem japoneses sim que gostam de trabalhar pra caramba, também tem alguns estrangeiros, não são todos, é claro. Como também tem muitos japoneses que não gostam de trabalhar, gente. Porque também o japonês tem fama fora do Japão que é tudo inteligente, é tudo trabalhador, mas não é verdade, não são todos são assim. Tem muitos que são burrinhos, né? Tem muitos que têm preguiça de trabalhar. Eu acredito que para aqueles que gostam mesmo de trabalhar, que é viciado, infelizmente acaba assim se estressando, afeta o seu psicológico, cansa pra caramba. Então você também é famoso do pessoal falar que você vê japonês também em qualquer lugar. Mas também, gente, imagina só, você trabalhar 12, 14 horas. Quanto tempo você tem de pouco para descansar realmente? Então, realmente é muito cansativo. O pessoal lá também, assim, para conseguir ficar acordado, eles tomam bastante café. Então, assim, o pior de acontecer é a pessoa trabalha tanto, mas tanto que acaba batendo as botas. Então, tem que tomar cuidado com isso. E hoje em dia, o Japão tá começando a olhar mais para isso. Então, eu já vi notícias que é possível que, para algumas empresas, é claro, não são todas obrigatórias, de mudar um pouco a jornada de trabalho. 5. Não sei também se eu posso falar essa palavra, isso que é foda. Será que pode? Povo, eu não sei como é que eu vou falar essa palavra, porque eu acho... Eu não posso... Eu acabei de falar uma palavra que eu acho que eu não posso falar no YouTube. Então, meu irmão me ajudou de novo e ele falou pra eu falar que é um conteúdo adulto. Infelizmente tem lá sim, existe sim. Como é que eu vou explicar?
que nem aqui tem as mocinhas que ficam na rua, trabalhando na rua. Lá também tem, só que é um pouco diferente. E o problema é que o japonês gosta de pegar essas pessoas, essas mulheres, e sensualizar de um jeito infantil. Também, o Japão tem é muito famoso por isso. Tem muitos estrangeiros, principalmente os brasileiros, que acham isso cúmulo, é errado, porque as japonesas, em vez de elas estarem normal, como uma mulher adulta, sensualizando lá, não. Elas pegam e elas são vestidas como se fosse uma criança ou até mesmo uma adolescente com seus uniformes escolares. E os japoneses piram com isso, eles piram, não sei porquê, eles têm uma tara por isso muito mais do que outros tipos de fetiche. Eu não sei dizer se é muito difícil, é muito raro isso acontecer lá, porque eu já ouvi dizer que acontece algumas vezes, só que infelizmente a mídia, eles colocam isso por debaixo dos panos, até mesmo a família tem vergonha de ter acontecido isso, então eles ficam calados. Isso que é foda, tem coisas que a gente não sabe que acontece no Japão, porque eles escondem isso. Não sei se é por vergonha. Vocês vão ver que, se vocês pegarem animes e mangás, vocês vão ver que realmente a maior parte das vezes as histórias são sempre de crianças, de adolescentes, principalmente nas escolas, e cara, eles gostam de sensualizar o negócio de um jeito. As minas tem uns puta peitão, a saia é quase mostrando o útero delas. E é claro, infelizmente, a maioria da gente gosta, né? Porque alguns, é claro, que devem pensar só na putaraiada, mas tem outros que acham engraçado isso, é divertido. 6. Amizades passageiras. Mas pra gente que é estrangeiro, principalmente os brasileiros que, né, são afetivos, que quando você vai pra lá, não dá pra ter certeza que você vai ficar no mesmo lugar, morando no mesmo apartamento, trabalhando na mesma firma do estilado, sua vida toda. Não tem como isso ser garantido, porque na maior parte é uma coisa temporária que você tá por ali. Eu, por exemplo, quando fui lá, foi minha primeira vez, eu fui numa região ali, e eu fiquei 1 ano e meio no mesmo lugar, na mesma firma. Então, é uma exceção, só que uma hora ou outra eu podia ser mandada embora lá, porque em 1 ano e meio, teve alguns cortes ali de cabeça, e ainda bem que eu não fui. E aí, se eu fosse mandada embora como alguns foram, você teria que ir para uma outra firma ou até mesmo mudar de lugar, de província, de cidade. Então, essa é a amizade passageira. Então, às vezes, por exemplo, eu cheguei lá e aí eu trabalhei nessa firma. Aí você arruma amizades falsas, amizades boas. Muitos foram embora, outros ficaram. Os que eu gostei realmente, que eu peguei amizade, ainda bem que eu tive sorte, que continuam comigo desde sempre. Teve uma hora que a gente morava na mesma cidade, a gente trabalhava na mesma firma, só que infelizmente a empresa começou a mudar certas coisas ali dentro. Então, a gente trabalhava no mesmo horário, só que depois teve que mudar o horário de algumas pessoas. Então, eu fui separada de alguns amigos meus. Isso que é foda, porque aí é difícil você ver de novo essas pessoas, porque imagina, você tá trabalhando de dia, ele tá trabalhando de noite. Como é que você vai ficar vendo a pessoa? Porque quando for sua folga, a pessoa vai estar trabalhando ainda. E, por exemplo, eu, quando for voltar lá, eu não vou voltar mais pro mesmo lugar. Tanto é que não é nem a mesma empresa, a mesma agência que tá me ajudando com isso, é outra agência. Já me falaram de um outro lugar pra eu morar, de uma outra firma pra trabalhar. Eu vou conhecer pessoas novas, eu vou arrumar novas amizades. As minhas amizades que eu ainda guardo no meu coração, elas estão lá. Só que vai ser um pouco difícil eu encontrar com eles. 7, gente. Bom, execução de cães e gatos. Até então eu só ouvi fofoca dos outros, especulações, e eu cheguei a ver um vídeo recentemente sobre isso. Esse negócio de execução de cão e gato funciona mais ou menos assim. Vamos supor que lá no Japão você compra, eu não sei se doa, eu nunca vi doação, mas deve existir só para estrangeiros, porque o próprio japonês, eles vendem cão e gato. Assim, é absurdamente caro, muito caro pra cacete. Mas infelizmente isso acontece sim, porque até então, quando eu vi só fofocas, eu duvidava bastante. Só que aí eu vi realmente um vídeo lá dos japoneses, acho que foi até, não sei se passou na televisão, porque você via que era um repórter falando com o pessoal do lugar. E aí o pessoal do lugar falava, né, que ó, o pessoal compra cão e gato
Na maior parte das vezes, gente, lá no Japão, o pessoal compra só por modinha. E aí depois, você enjoa, você não quer mais, tá fora da moda, sei lá que merda acontece. Então você pega e manda embora. Eu não sei se eles largam na rua ou eles mandam pra algum lugar. Porque você realmente, é difícil, a coisa mais difícil é você ver pet, cão e gato principalmente, na rua assim, sozinho, que nem a gente vê aqui no Brasil. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Então aí tem um lugar que pega esses pets. E eu acho que tem um tempo que fica com eles até pra ver se alguém pega ali, se eu não me engano, ou compra, não sei como funciona. E aí depois de um tempo, se não consegue um outro lugar pra ficar, infelizmente, gente, eles realmente batem a bota. Nossa, é foda esse vídeo porque realmente mostra eles pegando os pets e aí coloca numa câmara, só mostra mais ou menos isso. Aí depois explica como é que funciona. Dentro dessa câmera, os pets soltam uns gases. Cara, naquela hora eles sofrem pra cacete até morrer, infelizmente. 12 segundos depois. Meu povo, bom, eu tava editando o vídeo agora e vi que ficou muito comprido ele. Aí eu vou deixar pra lançar depois a segunda parte do vídeo, tá bom? Vou encerrar esse vídeo de agora, gente. Então até a próxima.